Seja muito bem-vinda a mais um encontro. Hoje vamos falar um pouco por que mulher estressada não emagrece. Se você ainda não é inscrita no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho e vem entender um pouquinho mais o que tem por trás desse emagrecimento e dessa falta de disposição que atrapalha a tua qualidade de vida. Mulher estressada não emagrece. E eu vou te explicar o porquê isso acontece e como a gente pode reverter isso. Presta atenção aqui comigo. Mulheres que vivem num pico de estresse muito grande, seja por conta do trabalho, casa, filhos, família, tanto pessoal quanto profissional, são mulheres que produzem um hormônio do estresse com mais intensidade. Esse pico desse hormônio, que se chama cortisol, ele pode desencadear alguns sintomas. Sintomas como irritação, ansiedade, que vão te levar a um descontrole relacionados à alimentação com uma facilidade muito maior. Além disso, quando temos picos desse hormônio do estresse, picos de cortisol, esses picos não acontecem em momentos determinados do dia. Geralmente eles se repetem. E aí, tanto acontece durante o dia quanto durante a noite. E é aqui que está um dos maiores perigos. Um pico de cortisol que acontece no período noturno vai impedir com que seu sono seja um sono reparador, um sono de qualidade, onde acontece a regulação dos hormônios que controlam a nossa fome e a nossa saciedade. Então, mulheres estressadas têm picos de cortisol durante todo o dia, inclusive durante a noite. E esse pico de cortisol noturno vai impedir a regulação dos hormônios da fome. No dia seguinte, a tendência é que você fique mais sedenta por comida e sair da dieta geralmente acontece com mais facilidade. Um segundo ponto importante que mulheres estressadas não emagrecem é porque quem está estressada está indisposta. E eu vou te explicar por quê. Vem aqui, me conta, menina, me conta se você conhece ou se você está estressada agora e você se sente muito bem disposta, pronta para uma atividade física, com a parte de saúde mental em dia. Não é assim. Quando a gente está estressado, naturalmente a gente fica mais indisposto. Um dos principais motivos por essa indisposição é que esse cortisol, hormônio do estresse, também é o hormônio da disposição. E se a gente fica fazendo picos desse cortisol, gastando esse hormônio devido a um estresse e não fazendo reparo à noite por não ter uma boa noite de sono, a tendência é que não sobre esse hormônio suficiente para nos deixar dispostos. Então tem uma interferência. Pico de estresse seguido por uma sensação de indisposição. Isso é algo esperado de acordo com essa variação hormonal que acontece durante o dia. E aí, um pico de cortisol nos deixa mais irritada, a tendência é que a gente coma mais, não regula os hormônios da fome, durante a noite a gente vai comer mais e indisposta. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando está indisposta? A gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de tomar banho, mas uma coisa eu tenho certeza que é a primeira válvula de escape, que é reduzir a atividade física. Ou mais, né, gente, abolir 100%. E aí que tá um dos grandes perigos. A gente já está comendo mais, comendo talvez de maneira errada, e ainda com essa indisposição, a gente tende naturalmente a reduzir a atividade física, já que tenho certeza que você não deixa de trabalhar por estar indisposta. Agora, a atividade física é algo que, se a gente não reduz a quantidade de tempo, possivelmente é reduzido a qualidade, não se tem um treino mais tão intenso quanto tinha. Tá? E aqui a gente já tem dois pontos decisivos. Aumentando a ingesta, reduzindo a atividade física, o processo de emagrecimento
não acontece. Ou ele é lentificado ou realmente acaba parando 100% e aí volta lá na estaca zero e aí tem aquela questão emocional envolvida, sentimento de frustração e esse contexto. Agora me conte aqui uma coisa, quando você está mais estressada, mais agitada, a tendência é que a irritação, o pavio fica curtinho, a irritação vem de maneira mais intensa. Concorda comigo? Isso é natural, isso é esperado, é uma resposta hormonal do nosso próprio corpo. Então, quando estamos mais desgastadas, estressadas, a tendência é que a gente fique mais irritada. E essa irritação acontece também por uma alteração hormonal. E como o nosso corpo tende a amenizar esses quadros de irritação? Buscando uma coisa que você vai concordar comigo, que no momento dá uma boa aliviada nessa irritação, que é o doce, que é o chocolate, que é a massa, o pão, carboidrato simples. O nosso corpo, quando está num processo de estresse, de irritação, a tendência é a busca pelo doce, por quê? O doce é quem vai nos trazer a sensação de bem-estar devido à dopamina. Então, meu povo, é praticamente impossível você estar estressada, consequentemente com uma irritação e não buscar pela dopamina, sabendo que o doce é uma das principais fontes. Então, comer o chocolate vai sim trazer aquela sensação de bem-estar que o corpo precisa. O corpo quer esse bem-estar. Só que, claro, que a melhor fonte não vai ser o doce. E aí, essa questão do doce já se torna algo que muito difícil de ser controlado, porque quando você vê, você já está tentando aliviar um quadro emocional pelo doce, através do doce, por conta da necessidade que o corpo tem dessa dopamina. E o que acontece quando a gente come doce? Em gerais, geralmente industrializados, né? E aí vai ter o chocolate, vai ter o pão, vai ter a massa, todos esses carboidratos de modo industrializado. O que vai acontecer com o aumento do consumo do doce? A tendência é que a gente tenha um quadro inflamatório. Essa inflamação geralmente acontece a nível intestinal. O intestino inflamado através do consumo excessivo do doce, e aí a gente vai ter a parte do leite, vai ter a parte do glúten, geralmente que vem associado, além de toda a parte dos industrializados e do próprio açúcar. O intestino inflamado é um intestino que tem uma baixa produção de serotonina. E aí, presta atenção aqui comigo, uma baixa, galera, desse hormônio chamado serotonina, porque esse intestino está inflamado, no intestino é onde é produzido a serotonina, uma baixa desse hormônio serotonina vai nos deixar ainda mais sedentas por doce, ainda mais irritadas, ainda mais estressadas. E aí, minha filha, depois que baixou essa serotonina aqui, o quadro do estresse vai acontecer cada vez mais intenso. E aí vira aquele ciclo vicioso. O estresse vem, reduz a disposição, aumenta a irritação, vontade por doce, inflama, diminui serotonina e volta para mais estresse. Isso vai intensificando cada vez mais. Muito, muito difícil de você conhecer uma pessoa que emagreceu de maneira saudável estando estressada. E aqui eu te coloco pelo menos 5 motivos. Sono acontece de uma maneira ruim. Durante o dia a gente gasta mais esse cortisol, tende a ficar mais indisposta, reduz a atividade física. Essa redução de atividade física já nos traz vários prejuízos, mas além disso ficamos mais irritadas, queremos mais doce por conta da dopamina, reduzimos a produção da serotonina e aí voltamos para esse ciclo vicioso. É difícil sair por conta própria, tá? Mas aqui o meu objetivo, além de te explicar o porquê mulher estressada não emagrece e se emagrece com certeza de uma maneira muito mais lenta
ou então não de modo saudável e duradouro. Importante a gente constatar isso, tá? Porque daí você vai me dizer, ah, doutora, minha vizinha emagreceu com tal de um remédio lá estressada. Como é que foi o efeito rebote? E o efeito sanfona? Vai e volta, e vai e volta. Não é assim que funciona, galera. Então, um emagrecimento consistente não se faz à base de uma mulher estressada. Isso eu preciso que fique muito claro. E depois que a gente entra nesse ciclo vicioso, eu concordo completamente contigo que é difícil de sair e às vezes a gente não tem nem ideia de onde começar. Eu quero te mostrar esse caminho, te direcionar para esse caminho. A primeira coisa que é fundamental e é decisiva na quebra desse ciclo vicioso é prezar, é priorizar uma boa noite de sono. E se você não assistiu a aula sobre o sono, eu te peço, volte, é fundamental, tem práticas, assista a aula do sono, que com certeza é a peça que encaixa exatamente nesse assunto que estamos falando. Então, preze por uma boa qualidade de sono, coloque em prática tudo que foi dito até agora em relação ao sono, porque é através do sono que a gente vai começar a regular esse cortisol, que a gente vai começar a regular os hormônios da fome, que vai acontecer o reparo para a gente melhorar a disposição. Consequentemente, as outras coisas também começam a entrar para o ciclo da normalidade. Então, o primeiro passo, agora, medidas para melhorar esse sono, tá? Segunda coisa que você pode e deve fazer também, com o intuito de reduzir esses picos de cortisol, práticas de relaxamento, tá? Isso precisa acontecer durante o teu dia. Você vai dizer, doutora Gi, eu não tenho tempo, eu mal tenho tempo para fazer as minhas coisas básicas, como é que eu vou ficar relaxando durante o dia? Minha filha, faz acontecer. Existem práticas de 10, de 15 minutos. Eu vou deixar aqui na legenda algumas opções de aplicativos, de vídeos que você pode usar no teu dia a dia. É fundamental que você coloque práticas de relaxamento durante o seu dia. 10 minutos na metade do dia, vai ao banheiro, coloca o fone de ouvido ali no celular e coloca aquela prática. Algumas outras, como a própria meditação, o yoga, uma caminhada ao ar livre, ouvir uma música tranquila no ambiente aberto. Então coloque na sua lista, é fundamental. Mesmo que você não se considere uma pessoa extremamente estressada, a rotina, a correria do dia a dia, esse dia acelerado, muitas vezes exige uma pausa. E aí, por mais que pareça uma pausa simples, na verdade a gente está regulando esse cortisol e tudo isso que envolve o emagrecimento é capaz de ser controlado também. Então, práticas de relaxamento, inclusive prática de relaxamento para a melhora do sono, tá? Antes de dormir. Então, coloque, priorize. É necessário. Se hoje você não faz nenhuma prática de relaxamento, saiba que mais cedo ou mais tarde vai ser necessário e possivelmente você já tem alguns prejuízos aí escondidos em forma de sinais e sintomas na tua vida, tá? E uma última coisa é a parte sim da atividade física. Apesar de termos menos disposição quando estamos estressadas e reduzir naturalmente a atividade física, ela é, gente, uma válvula de escape para aquela energia acumulada, aquele estresse acumulado durante o dia. É uma válvula de escape que a gente vai lá, tem aquela liberação do hormônio chamado endorfina durante uma atividade física, e essa endorfina tem o potencial de dar uma aliviada naquela irritação, naquele cortisol elevado que se manteve durante o dia. Então, a atividade física, por mais que você acredite, e por mais que realmente não tenha uma super disposição, é fundamental que na disciplina, no entendimento de que eu vou porque eu preciso ir, ela aconteça com a intenção de liberar aquela adrenalina, aquela agitação que um dia estressado te trouxe. Quando a gente conseguir encaixar isso, mesmo que de maneira não tão voluntária, tão agradável assim, as outras coisas começam a melhorar, inclusive a indisposição e a atividade física vai voltando aos pouquinhos a ser algo leve, a ser algo prazeroso. Mas no início vai precisar
uma entrega, vai precisar realmente entender, agora que você já entende que a atividade física vai te liberar endorfina, que a endorfina vai ajudar a reduzir esse pico de cortisol e tudo isso vai melhorar, eu tenho certeza que se ainda ela não faz parte da sua vida, você vai colocar. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você esse entendimento e essas práticas, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Quanto mais pessoas aqui, maior a gente tem o nosso alcance. Então eu conto muito com sua colaboração, temos um caminho lindo pela frente e eu conto contigo para dar sequência. Até mais!